Quando eu decidi viver isso de maneira integral, eu disse: Deus, eu só te peço uma coisa, não me deixa ser humilhado, não me deixa ter que pedir dinheiro pro meu pai para pagar uma luz. Então, Senhor, traz a provisão. Eu preguei sábado e domingo numa igreja, eu vou falar valores porque não é ofensivo. Me abençoaram com uma oferta de R$600 na época. E aí eu fui para casa, coloquei todo o dinheirinho que a gente tinha do mês, do que a minha esposa ganhava, do que eu havia recebido, tanto pelo meu trabalho como já no que eu fazia. E faltou R$300, cara, pra pagar uma conta. Então naquele outro dia, como eu nunca aceitei ficar com o nome sujo, eu ia ter que passar pela humilhação de pedir pro meu pai o que eu havia pedido pro Senhor, que era a única coisa que eu não queria viver mais. Porque eu queria desfrutar da provisão dele. Cara, naquele dia eu me lembro que eu e minha esposa dobramos o joelho no nosso sofá. Nós dobramos o joelho e eu disse pro Senhor: Senhor, eu só te pedi uma coisa, Jesus, que eu não queria passar essa humilhação. Se o Senhor não fazer, vai acontecer exatamente o que eu te pedi que eu não queria, sabe? Em outras palavras, eu estava dizendo pro Senhor: o Senhor me prometeu. O Senhor ouviu a oração e não falou nada. Então o Senhor consentiu, porque ainda não entendia que o silêncio não era a resposta. Bom, resumindo, eu não abri por delicadeza na frente dele o envelope para saber quanto tinha, mas eu corri no banheiro, cara, e abri o envelope e tinham exatamente R$300, que era o que faltava da conta. Cara, eu caí num choro assim, dentro da rádio, dentro do banheiro da rádio. E aí naquele dia eu entendi uma verdade, cara, que quando você tá vivendo na dependência do Senhor, o que vem hoje, vai hoje e não sobra pro outro dia. Viver de provisão é viver de uma dependência diária. Ou seja, tem tempos que Deus vai colocar você num período de muita dependência, que você vai depender dele pra tudo, mas também vai chegar o dia que ele vai te levar pro lugar aonde ele te prometeu. E aí você não vai mais precisar da provisão diária. Só que a reflexão que fica é: no tempo da provisão é o melhor tempo de relacionamento com Deus da nossa vida, porque a gente vai precisar no outro dia de novo, então a gente não abandona ele. E o tempo do celeiro cheio são os tempos mais perigosos, porque a gente começa a pensar que não precisa mais dele, porque a gente tem um recurso, porque a gente tem um contato, porque a gente conhece as fontes. Só que é nesse dia que a gente se perde e que a gente precisa recobrar o coração de quem estava lá no deserto, quando ainda faltava o recurso, quando a gente precisava orar para que aquilo viesse. Então não importa a estação que você esteja, você depende de Deus, nós dependemos do Senhor sempre.